o mês de agosto é o mês da juventude batista. Então, durante o mês, vocês vão ver sempre jovens como nós, assim, né, Vânia? Na direção, na pregação aí, e no louvor também, que já é de costume. E o tema para esse mês, né, o desafio para quem vai pregar, quem está aí na condução, da direção do culto, a juventude, eu recomendei um tema e a Raquel aceitou. O tema é jovens que influenciaram em sua geração. Não é isso? Jovens que influenciaram em sua geração. Texto base, Daniel capítulo 1, verso 8, que diz: e propôs Daniel no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Então a Wanda vai falar mais um pouco disso, não sei se de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abdenego, mas vai ser de um jovem, né? Timóteo, não é isso? Então pronto, manda ver. Tá? Vamos orar pela vida da irmã Wanda. Pai, toma a tua serva nesse momento em tuas mãos. Ó Deus bendito, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. E misericórdia. Toda dependência do nosso Deus, para que o Senhor nos use e como vaso nas mãos dele, para que a palavra que o Senhor colocou no meu coração e será no coração daqueles que durante este mês irá trazer a reflexão, possa alimentar a nossa alma, o nosso espírito, que nós possamos crescer diante do Senhor e continuarmos dando testemunho vivo daquilo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas. Então, como o irmão Carlos Alberto já mencionou, agosto é o mês da juventude batista e nós nos alegramos porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos comemorando essa data e também de... a irmã Rosa está... É o culto infantil, o pastor tinha esquecido. Então, crianças de 0 a 9 anos, é isso? Pode acompanhar a irmã Rosa, o irmão Felipe. Eles estarão ali no culto infantil, uma mensagem direcionada para a idade deles. Tá certo? O Caleb, que é a companhia. Pronto. Então, que Deus abençoe cada criança. Então, irmãos, é um privilégio nós vermos alguns dos nossos jovens à frente, ministrando, dirigindo e conduzindo assim o ministério, o trabalho aqui dessa igreja. E nós agradecemos também a confiança que nos é dada, que nos é privilegiada de estarmos compartilhando da palavra do Senhor. O nosso tema é jovens que influenciaram a sua geração. E até então, nós não tínhamos, o irmão Carlos Alberto mencionou agora, nós não tínhamos ainda uma divisa. E quando o irmão Carlos Alberto me comunicou e me convidou para estar trazendo, Deus me direcionou, não um personagem Daniel, mas o Senhor me colocou no coração o exemplo de Timóteo, filho na fé do apóstolo Paulo. E nós queremos e desejamos que o Senhor nos ajude a entendermos um pouquinho da experiência que aquele jovem enfrentou mediante ao seu chamado, diante das dificuldades dos quais eles viveu naquela época, né? Mas eu queria que nós atentássemos a exemplo de Timóteo, a exemplo da palavra de Deus, daquilo que Paulo transmitiu para Timóteo. Nós não pensar somente no agir de Deus na vida de Daniel, na vida de Timóteo, na vida de Esté, na vida de Samuel e de tantos outros jovens e crianças dos quais Deus chamou para este propósito, para a obra do Senhor.
Mas esse Deus que no passado agiu, interagiu na vida desses jovens, é o mesmo Deus de hoje. Então nós não queremos pensar e viver só pensando no padrão, nos princípios que nós aprendemos através desses personagens. Mas eu quero chamar a atenção de nós, hoje, Igreja do Senhor, para vivermos no presente. Porque o Deus que levantou Daniel e tantos outros, eles podem levantar jovens com o propósito de influenciar a nossa geração. Então, ao longo da história, Deus, ele por sua graça, ele tem levantado homens, tem levantado mulheres e capacitado jovens, tem capacitado crianças e adultos para levar a palavra, para transmitir a mensagem do Senhor. E o nosso texto base vai estar lá em Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Quero que os irmãos estejam abrindo as suas Bíblias e, por favor, permaneça, que nós vamos estar sempre voltando ao texto. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Aqueles que encontrarem e puderem ficar em pé, por favor. Nós estaremos lendo até o versículo de número 13. E o título que traz na minha Bíblia, eu não sei se é a mesma tradução de vocês, mas há algo que já nos chama a atenção: as batalhas por amor a Cristo. Então nos diz assim: tu, isto é Paulo falando para Timóteo, seu filho na fé, tu, portanto, meu filho, fortalece-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular os outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Pensa bem sobre o que eu estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender tudo. Recorda-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso, em outras traduções, malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por este motivo suporto todas as aflições por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com Ele, da mesma forma com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Mas, se somos infiéis, Ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém. Podeis assentar. Irmãos, só um contexto aqui, um pouquinho do contexto aqui de Timóteo, e eu até deixo uma dica para os irmãos durante essa semana ler essas duas cartas, que eu acho que vai abrir ainda mais a mente. Paulo estava preso, né? E Paulo ainda, mesmo sabendo que a partir daquela condenação seria a sua morte, Paulo ainda mantém o cuidado com a igreja. E nós vamos perceber o cuidado de Paulo em discipular Timóteo
e mostrar para Timóteo que ele deveria também fazer e discipular outras pessoas, para que essas pessoas pudessem influenciar a sua geração, pudessem levar a mensagem das boas novas ao Senhor Jesus. Deus, ele não mudou. Deus mantém o seu propósito, e o propósito de Deus é que todas as pessoas escutem, ouvem as boas novas de salvação. Deus, ele quer contar com todos os jovens. Ele já contou com os personagens que nós citamos aqui, eles já deram a sua contribuição, mas Deus quer que jovens se levantem com o propósito de influenciar esta geração. Nós precisamos abrir tanto a nossa mente quanto o nosso coração para entendermos que Deus, ele continua, ele permanece o mesmo. Ele é o Deus de promessa, ele é o Deus que não falha. A palavra de Deus, ela não falha, a palavra de Deus é fiel e ela não volta vazia. Irmãos, quando nós passamos a olhar somente para o que Deus fez lá no passado, através de muitas outras pessoas que ele levantou, nós estamos limitando o poder e a manifestação de Deus no presente. Então, esses personagens nos deixaram um legado de total dependência de Deus, de disponibilidade, de total entrega. Mas hoje eu quero chamar a atenção de toda a igreja, para que nós possamos lembrar que Deus quer contar conosco para influenciarmos a nossa geração. Para fazermos diferença onde nós estivermos. E agora eu posso dizer misericórdia, porque se nós, quando nós vamos ver esse relato aqui de Paulo, essa conversa de Paulo através dessa carta, nós estamos muito além ou aquém daquilo que Deus deseja para a sua igreja. Nós estamos acomodados. Nós esquecemos que nós devemos ser sal, que nós devemos ser luz, que Deus deseja levantar cada um de nós para um propósito, para uma realização. Então, Deus, ele deseja que nós, hoje, o Abidiel, o Carlinhos, o Carlos Alberto, a Wanda e tantos outros que estão aqui presentes, nós sejamos os protagonistas desse presente século, revolucionando, influenciando pessoas, entregando as boas novas de salvação, para que eles compreendam e sejam salvos. E talvez nós, ao ver o testemunho de Timóteo, de tantos outros personagens que veremos durante todo esse mês, talvez nós pensamos que nós não somos nada, nós não somos dignos, nós não somos capazes, mas pensamos errado, porque Deus, ele chama quem ele quer e ele capacita quando ele chama. Então nós precisamos simplesmente nos dispor. E aí nós vemos o testemunho de Timóteo. Timóteo era um jovem e é um exemplo muito bom para nós observarmos. Timóteo, ele foi um jovem que foi influenciado pelo testemunho da sua avó e da sua mãe, e ele, a partir daquele momento, ele começou a influenciar a sua geração. Timóteo, ele recebeu da sua mãe e da sua avó a porção da palavra de Deus, né? Nós vemos no longo da história e da vida de Timóteo, do trajeto da vida de Timóteo. Timóteo, ele tinha um pai grego, mãe judia. Mas, mediante essa junção de culturas diferentes, a mãe de Timóteo, a avó de Timóteo, elas passaram, né, aquele ensino sólido
da palavra de Deus para Timóteo. E aí, irmãos, nós temos um exemplo claro para os nossos pais, para os nossos filhos, né? Que nós devemos, como pais, educar os nossos filhos na palavra de Deus. Timóteo, ele provavelmente se tornou cristão depois da primeira viagem missionária de Paulo a Listra, né? A gente pode ver aí em Atos capítulo 16, do 1 ao versículo 5, você pode conferir lá. E é interessante que no versículo 2, se eu não me engano, diz assim, que os irmãos de Listra e Icônio davam testemunho dele. Olha como é relevante. Um jovem, há pouco tempo havia recebido Jesus Cristo como Salvador de sua vida, entendeu o plano de Deus, e olha como é que a igreja, como é que os irmãos, como é que a sociedade ali via Timóteo. Eles davam testemunho de Timóteo, da sua conduta, do seu caráter. Timóteo, ele tornou-se logo aprendiz e pastor da igreja em Éfeso. Tanta responsabilidade para um jovem. E eu não quero trazer, irmãos, essa reflexão, colocando no coração de vocês medo, nem temor de assumir uma responsabilidade, de assumir um compromisso com Deus. E Timóteo enfrentou todos os tipos de pressão, conflitos e desafios da igreja e da cultura, porque Timóteo, por ser filho de pai grego, ele não foi circuncidado, e os judeus não aceitavam muito a palavra de Timóteo, porque por ele não ser totalmente judeu. Além das tensões geradas por suas raízes raciais mistas, Timóteo parece ter lutado contra a sua sensibilidade, devido também à sua pouca idade e timidez. Parece com algum de nós? Será se nós não temos características semelhantes a esses personagens? E será que essas características, esses adjetivos, podem nos impedir de influenciarmos a nossa geração? Creio que não, irmãos, porque Deus é quem nos capacita. Então, muitos que compartilham essas características do caráter de Timóteo são rapidamente excluídos, ou seja, muitos que têm características semelhantes a Timóteo, muitas vezes não são vistos pela liderança das igrejas, pela liderança dos departamentos, porque são jovens, são inexperientes. Contudo, irmãos, nós, quanto igreja, temos por obrigação, aqueles que são mais fortalecidos, fortalecer os mais jovens, para que eles sejam alicerçados na palavra de Deus e se tornem testemunha de Cristo. Isso porque, muitas vezes, no nosso coração, uma menina, uma Rebeca, ela não pode assumir a liderança das mensageiras do rei, porque Rebeca só tem 9 anos de idade. Isso é uma visão humana, é a nossa visão. Mas Deus, Ele levanta quem Ele quer. E é muito engraçado, eu vou citar aqui o exemplo, porque eu coloquei a Rebeca aqui. Rebeca, ela é presidente da organização das mensageiras do rei. É a caçula do nosso grupo. E ela se dispôs a estar na liderança das mensageiras, irmãos, para a glória de Deus. Ela tem sido bênção, juntamente com a Micaele, que é vice-presidente. Elas têm nos dado grande privilégio de estarmos sobre a liderança delas. Então, isso é um exemplo de que Deus chama quem está disponível, quem gosta, quem quer trabalhar para o Senhor. Pela graça, irmãos, pela graça de Deus, Paulo enxergou em Timóteo um grande potencial e depositou nele toda a sua confiança. Nós vamos ver, se os irmãos lerem durante a semana, que a primeira experiência de Timóteo, Paulo enviou Timóteo logo para a igreja de Corinto. Olha só, a igreja de Corinto.
E o relato bíblico nos diz que ele não teve muito êxito, talvez pela timidez, talvez pela sua idade. Aqueles homens que estavam ali não entenderam e não quiseram a direção ou a orientação de um jovem. Mas, ao ler as 2 cartas de Paulo a Timóteo, Timóteo não se desencorajou, ele se manteve firme. Então, o exemplo de Timóteo na sua geração, retratada nessas 2 cartas, nos fornece um conforto, nos fornece também um auxílio para os incontáveis Timóteos ao longo dos nossos anos, ou ao longo do tempo que Deus irá levantar. E aí nós vamos para o nosso texto, irmãos, lá no versículo 1. Ao longo do texto, Paulo vai chamar a atenção, vai nos mostrar princípios, condutas relevantes para o sucesso, que nós devemos, e como nós devemos influenciar a geração. No versículo 1 ele diz assim: Tu, portanto, meu filho, fortalece na graça que há em Cristo Jesus. A graça de Cristo. Olha só, Paulo chamando a atenção. Olha, Timóteo, a graça de Cristo é um favor imerecido. Nós não merecemos a graça do Senhor Jesus Cristo, mas Ele nos deu voluntariamente. E assim como nós somos salvos pela graça de Cristo, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Devemos andar por ela, como Colossenses capítulo 2, versículo 6 nos diz: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver com Ele. Esse é o primeiro ensino que Paulo traz para Timóteo. Olha, Timóteo, observa a graça de Cristo, porque é um privilégio, porque é um presente de Deus para nós. Aceitar a graça de Cristo significa que nós devemos confiar em Cristo completamente e em seu poder. Nós precisamos continuar sobre a liderança de Cristo, sendo arraigados, edificados e fortalecidos na fé. Cristo, mesmo diante de todas as dificuldades, Ele jamais falhará. Ele jamais nos deixará sozinho. Ele nos dará força para realizarmos a sua obra. É o que nos relata lá em Mateus, capítulo 28, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, até o final dos séculos. E aí Paulo continua falando para Timóteo no versículo 2, o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas. Essas muitas testemunhas era a Lóide, a sua avó, né? Então, tantas outras testemunhas, transmite aos homens fiéis e capacitados a fim de que possam ser igualmente discipulados. É interessante que Paulo diz assim, ó, o que ouviste da minha parte, transmite. Muito. Hoje nós vivemos princípios da igreja multiplicadora, não é nada novo. A igreja multiplicadora, os princípios da igreja multiplicadora não é nada novo. Era o que já estava lá na igreja primitiva, que nós esquecemos de viver esses princípios. Então, Paulo, e um dos princípios aqui registrado é que diz: o que você ouviu de mim, passa adiante. Treina outros jovens, Tiago, para que eles possam influenciar a sua geração. E aqui, irmãos, não é só uma responsabilidade trazida para os nossos jovens, mas é para toda a igreja, para toda aquela pessoa que um dia recebeu a graça de Jesus, este favor imerecido. Então, essa forma, essa transmissão da palavra de Deus foi com que houve a expansão extraordinária da igreja primitiva. Os discípulos precisavam ser equipados para transmitir a sua fé aos outros. Nosso trabalho não está terminado até que os crentes sejam capazes de fazer outros discípulos. Irmãos, nós precisamos fazer
outros discípulos. O nosso trabalho é fazer outros discípulos. Nosso trabalho é transmitir a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, 12 e 13 diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sem a transmissão da palavra, sem essa palavra não há amadurecimento, não há crescimento. Nós não podemos atingir essa plenitude sem que haja essa transmissão de conhecimento, essa palavra. Agora Paulo está passando o bastão para Timóteo, para falar, para anunciar, para influenciar outras pessoas. E ele diz, transmite, faz outros discípulos. Versículo 3 aos versículos 6, nós começamos a ver no ministério de Timóteo algumas dificuldades, alguns espinhos, alguns tropeços, algumas realidades da vida daqueles que se dispõem a viver para o Senhor, viver a graça de Deus. Então, à medida que Timóteo pregasse, ensinasse, ele enfrentaria sofrimento, mas também seria capaz de suportá-las. Porque quem nos sustenta, quem sustenta aquele que se dispõe a fazer a obra de Deus, é o próprio Jesus Cristo. Nós não podemos pelas nossas próprias forças, mas Deus é quem nos capacita, Deus é quem nos dá a força. E aí Paulo vai usar 3 figuras aqui. Ele usa a figura do soldado, do atleta e do lavrador, os quais devem disciplinar a si próprios e estar dispostos a se sacrificar para alcançar os resultados desejados. Nós vemos aí no texto que todos esses personagens citados aqui por Paulo, eles devem renunciar a alguma coisa. Precisam renunciar a alguma coisa. Então, a recompensa do nosso sofrimento, né, vale a pena quando nós alcançamos nossa luta de glorificar a Deus, quando nós ganhamos pessoas para Cristo. E a maior recompensa que nós temos, além de vermos pessoas dobrando seus joelhos, reconhecendo Jesus Cristo como Salvador, é vivermos eternamente com Cristo. Essa é uma promessa do nosso Deus. E aquele que recebe a graça de Cristo, aquele que decide renunciar a si mesmo, dedicar-se à obra do Senhor, caminhar nesse trajeto, influenciando pessoas, falando das boas novas, essas pessoas eles têm um galardão reservado nos céus. Versículo 7. Paulo, ele vai aconselhar Timóteo, ele diz, pensa bem sobre o que eu estou afirmando, pois o Senhor te fará compreender tudo. Então Paulo está dizendo assim, olha Timóteo, reflita no que eu estou dizendo. Pensa no que eu estou transmitindo para você. Timóteo a pensar em suas palavras, garantindo que Deus lhe daria toda a compreensão. Então, Paulo está dizendo, Timóteo, olha, pensa no que eu estou dizendo, reflita no que eu estou falando, e Deus vai te dar a compreensão. Irmãos, porque por nós só, se não for com a ação do Espírito, que se não for pelo mover de Deus, a palavra de Deus ela não transforma as nossas vidas. Nós não temos entendimento, nós não temos compreensão de compreender a profundidade que é a palavra de Deus. Deus, ele fala através da Bíblia, ele fala através da sua palavra, que é a Bíblia, mas nós precisamos estar abertos e receptivos a ele. Nós precisamos lembrar diariamente disso, que Deus, ele sempre está ali, em algum lugar,
Estava lendo o livro Fazendo a Vontade de Deus, e no comentário o autor diz assim: nós precisamos estar atentos aonde Deus está trabalhando. Porque Deus, Ele não para, Ele está sempre trabalhando. E nós, muitas vezes, deixamos de participar, deixamos de ter esse privilégio, porque nós não estamos atentos onde Deus está trabalhando. E aí nós precisamos estar atentos a essas coisas. Precisamos ficar atentos, irmãos, senão deixarmos de observar essas coisas, esses princípios muitas vezes nós deixamos de observar, porque nós estamos ociosos com outras coisas. Nós também não sabemos administrar o nosso tempo. Nós também damos mais valorização ao nosso próprio eu. Nós também estamos acomodados. E nós precisamos buscar uma relação de intimidade com Deus. Não tem como eu saber, não tem como eu entender o que Deus quer para a minha vida se eu não me relaciono com Ele. É assim no nosso cotidiano, é assim com as pessoas que nós vivemos. Nós precisamos viver uma vida de intimidade com Deus. E aqui nós precisamos suplicar a misericórdia de Deus. Porque tantas coisas têm interferido na nossa vida, tantas coisas nós temos colocado em primeiro lugar nas nossas vidas. E esquecemos daquilo de viver uma relação de intimidade com Deus. O versículo 8, a parte A, nos diz assim: recorda-te de Jesus Cristo, né? Os falsos mestres eram um problema no ministério de Timóteo. Em Éfeso, lá em 1 Timóteo, o capítulo 1, do 13 ao 11, você vai observar tudo isso. Então, dentro daquela igreja existia falsos mestres. E dentro daquelas ideias que estavam sendo passadas ali, uma delas era o falso ensino acerca da visão incorreta a respeito de Jesus Cristo. Paulo traz as verdades acerca da humanidade e divindade de Jesus. Assunto que era motivo de heresias e problemas na liderança de Timóteo. Hoje nós precisamos estar alicerçados na leitura da palavra para que as vãs doutrinas, os ensinos, as heresias, elas não corrompam o nosso coração e nos afastem de Cristo. Por isso que é tão importante, irmãos, a EBD, a Escola Bíblica Dominical, a leitura da palavra de Deus, os departamentos onde nós compartilhamos a palavra de Deus, para que em uma situação em que esses ensinos venham, a gente esteja preparado para combater. Na parte B, ele vai falar acerca do meu evangelho, segundo o meu evangelho. Não é que o evangelho era de Paulo, mas ele está falando aqui, olha, dizendo que aquele evangelho pelo qual ele foi incumbido de transmitir é uma grande responsabilidade. Paulo estava falando da grande responsabilidade dele para falar, para transmitir as boas novas. Irmãos, nós precisamos entender e lembrar que ao mesmo tempo que transmitir as boas novas do Senhor Jesus Cristo nos traz uma grande responsabilidade, nós também devemos lembrar que é um privilégio para todos nós. Afinal, nós estamos levando um recado do Rei dos Reis. Nós não estamos levando uma mensagem de qualquer um. Nós estamos levando a mensagem de Jesus Cristo. É a mensagem mais importante, é a mensagem mais relevante para todo o ser humano. E aí no versículo 9, Paulo ele continua dizendo: pelo qual sofro a ponto de ser
preso como criminoso, em outras traduções, malfeitor. Era assim, era essa expressão do qual aquela cultura, aquelas pessoas tratavam os novos convertidos. Aqueles que se diziam cristãos, que falava as boas novas, que contavam as mensagens. Então Paulo foi tido como malfeitor. A igreja primitiva foi tida como malfeitor, né? Pessoas que levavam as boas novas. É o evangelho de cuja pregação, aliás, é o praticante do mal, Paulo vai dizer. Os crentes foram denominados assim. Nós vamos ver aí no século 62, se eu não me engano, depois de Cristo, quando Nero determina uma grande perseguição sobre os cristãos. E a expressão que ele vai usar, um adjetivo que ele vai usar, é mais ou menos esse, que eram pessoas que não mereciam atenção. E aí ele continua dizendo, no versículo 9, mas a palavra de Deus não está algemada. O que ele quis dizer com isso? Apesar de Paulo estar numa cela, algemado, e ele não podia estar ali nas ruas, nas casas, pregando a palavra de Deus, ele está dizendo a Timóteo, olha, eu estou preso, mas a palavra de Deus, ela não está algemada. Os pregadores, eles podem sofrer sanções, podem sofrer perseguições, mas a mensagem, ela sempre vai progredir e sempre vai vencer. No capítulo 55, versículo 11 de Isaías, nos diz, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual enviei. A palavra de Deus, ela é fiel, ela transforma. A palavra de Deus, ela muda os nossos pensamentos, as nossas condutas, muda as nossas concepções. E é muito importante, irmãos, entendermos que mesmo quando nós estivermos em piores dificuldades, passando por situações difíceis, aquilo que nós transmitimos, a palavra de Deus viva, ela não volta vazia. No versículo 11, ele diz o seguinte, essa palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Paulo está dizendo aqui para Timóteo o seguinte, que não é morrer fisicamente, mas morrer para si mesmo. Cada um de nós precisamos morrer para nós mesmos, para que Deus trabalhe na nossa vida. Enquanto as nossas vontades, elas permanecerem, elas forem maiores do que a vontade de Deus nas nossas vidas, nós não teremos êxito em influenciar outras pessoas. Isso ocorre quando o crente, ele aceita pela fé o sacrifício de Cristo, morrendo em seu lugar para dar-lhe salvação. No versículo 12, da parte A, Paulo diz assim, se perseveramos, aqui, irmãos, está em vista a perseverança do crente em crer na perseverança de Cristo em nos amar e nos salvar. Nós precisamos acreditar que o sacrifício de Cristo, por amor a nós e para nos dar salvação, e nisso nós precisamos perseverar, continuar firmes, lembrando desse sacrifício. E, entretanto, é a imutabilidade de Cristo que dá base para a firmeza e fidelidade do crente. Cristo, ele é imutável, ele não muda. Isso faz com que nós possamos ter total confiança de que aquilo pelo qual ele nos chamou a fazer, ele vai estar conosco, ele vai suprir as nossas necessidades e ele vai nos capacitar. A fidelidade de Deus em cumprir suas promessas de misericórdias, elas estão restritas
descritas também lá em Romanos capítulo 3, versículo 8, em 1 Pedro 3, 20. Cristo, Ele não muda, a sua palavra é fiel. Deus, Ele nos chama, Deus, Ele nos capacita e também nos protege. No versículo 13, Ele diz: mas se somos infiéis, Ele entretanto permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Mesmo diante da nossa infidelidade, mesmo diante das nossas condições humanas, pecadoras, Deus, Ele permanece fiel. Deus é fiel aos seus filhos. João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 33, ele diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E embora possa vir a sofrer grandes dificuldades aqui, Deus prometeu que um dia viveremos eternamente com Ele. Irmãos, para a gente concluir, a juventude não deve ser uma desculpa para a inércia. Nossas insuficiências e falta de habilidades não devem nos afastar de Deus, nem nos tornar indisponíveis para Ele. Porque quando nós nos avaliamos, nós entendemos que nós não temos condições nenhuma de fazer nada, a não ser pelo mover de Deus, pela misericórdia. E aí eu vou deixar alguns pontos bem rápido, em forma de resumo, para a gente lembrar. Somos salvos pela pela graça de Cristo. Portanto, nós devemos permanecer, devemos andar por essa graça. Nós somos incumbidos de transmitir e de preparar novos discípulos. As aflições e os sofrimentos, certamente eles virão no decorrer da nossa trajetória. Mas o Senhor Jesus estará conosco todos os dias. A nossa recompensa, ela é real e já está guardada para nós. Precisamos dar ouvido à palavra de Deus, dar ouvido aos seus ensinos e estarmos receptivos e atentos quando Deus falar e onde Deus está trabalhando. O antídoto para não sermos induzidos ou levados por falsas doutrinas, por heresias, é nos alimentarmos da leitura da palavra de Deus. Temos uma grande responsabilidade em transmitir as boas novas, mas muito além disso, nós devemos considerar o privilégio dessa incumbência dada pelo Senhor Jesus Cristo. Podemos sofrer maltratos, mas a palavra de Deus é viva e eficaz e ela progride e vence. Precisamos renunciar ao nosso eu e aceitar pela fé o sacrifício de Cristo Jesus. Nossa esperança está em que Cristo, Ele perseverou em nos amar e nos salvar. Cristo, Ele não muda e Sua palavra é fiel. Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que nós possamos, pela misericórdia do Senhor, estarmos a cada dia observando o Senhor, onde o Senhor está trabalhando, e nos disponibilizarmos e buscarmos sermos capacitados para quando o Senhor nos chamar, nós estarmos prontos e não nos envolvermos com as coisas desse mundo, mas influenciar pessoas, ganhar pessoas para Jesus, anunciar as boas novas de Jesus. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que nos dê uma semana de paz, uma semana abençoada para cada um de vocês.